Olá pessoal, meu nome é Pablo Vilela, sou professor de inglês e vou estar junto com vocês nesse momento, nesse curso e nessa competência, onde a gente vai trabalhar as estratégias de leitura, certo? Como vocês sabem, inglês é uma língua universal, todos nós precisamos falar um pouco, mas principalmente ler e em alguns momentos escrever bem em inglês. Então as nossas estratégias para esse curso vão ser justamente para que vocês possam utilizá-las e facilitar o uso na comunicação da língua inglesa, certo? Então a gente vai começar com as estratégias de leitura, já que vocês devem ter muito contato com a língua inglesa tanto virtualmente quanto na leitura mesmo de textos em livros. Então a gente vai trabalhar algumas estratégias para que vocês possam ler melhor. Então, para começar, qual é a estratégia correta que você precisa utilizar? Será que eu preciso ler o texto todo? Será que eu preciso apenas ler as perguntas? São com essas perguntas que a gente vai iniciar a nossa competência, o nosso trabalho. Então, primeiramente, eu queria começar apresentando duas estratégias que são essenciais para quem está lendo alguma coisa, para quem está nesse processo de leitura, que é predicting e guessing. O que são essas duas estratégias? Predicting é quando você olha inicialmente o texto e você vai tentar, através do seu conhecimento prévio, saber o que você vai ler, o que aquele texto vai trazer para você, utilizando uma coisa que a gente chama de background information, certo? Que é o seu conhecimento prévio do assunto. Então, a primeira dica que eu gosto de dar é que se você for fazer uma leitura de um texto referente a uma prova, ou seja, leia primeiro as perguntas, certo? Por quê? Porque as perguntas já vão guiar você ao que você vai procurar no texto. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco em coisas mais específicas, mas isso é o início de qualquer leitura. Por que eu estou lendo esse texto? Qual é o meu objetivo? Então, o predicting é isso. Eu começo a procurar algumas palavras-chave, algumas estruturas iniciais que me remetam a coisas que eu tenho, ou seja, o meu background information, o meu background knowledge, e a partir daí eu vou amadurecendo as ideias do que aquele texto se trata. O meu cérebro vai se expandindo e vai facilitando a compreensão daquele texto. Já o guessing é basicamente a mesma estratégia, mas quando você vai trabalhar com elementos tipográficos. Então você vai prestar um pouco mais atenção em gráficos, você vai prestar mais atenção nas figuras, para trazer a ideia do que aquele texto vai trazer para você, certo? Depois dessas duas, temos as duas mais famosas, as duas estratégias mais famosas, skimming e scanning, certo? Como o próprio nome diz, o scanning faz a função de um scan, que é agir com maior precisão no texto. Então, quais são as estratégias que a gente tem que fazer? Começou o texto, já leu o título, é aquela leitura que você vai só procurar rapidamente no texto e identificar onde estão aquelas informações. Depois que você identificar, aí sim você deve fazer o scanning, que é a leitura mais precisa, é a leitura específica do elemento que você precisa, provavelmente para responder aquelas perguntas que foram solicitadas anteriormente. Então, com esses dois critérios, vão ficar muito mais fácil para você conseguir fazer uma leitura objetiva. Então, lembra disso. Se eu tenho um texto onde eu preciso responder alguma pergunta, lê primeiro as perguntas, depois vai ao título. Isso vai fazer o seu conhecimento prévio do assunto florescer. Fez isso, skimming, faz uma leitura rápida, vê em que parágrafo se encontra essa informação e depois que você detectar, aí sim você faz o scanning, que é a leitura precisa, a busca de informação específica no local que você já tem. Já usando essas estratégias, é sempre bom lembrar os cognatos, que são divididos em dois, verdadeiros e falsos. O que são cognatos? São aquelas palavras que são semelhantes na escrita, em português e na língua inglesa. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, uma palavra como a diferença do push e do pull. Quando você olha para o push, você pensa em puxar, mas é o oposto, é empurrar. Então justamente esse é um falso cognato. É uma palavra que a escrita é parecida, mas o contexto é diferente. E assim como no português, em inglês tem algumas palavras que ela tem mais de um significado. Por exemplo, no português você diz manga. O que é a manga? A manga pode ser a fruta, pode também ser a parte da camisa.
não é? Então, em inglês a gente tem os mesmos exemplos, a gente tem as mesmas possibilidades. Então, é sempre bom ver aquela palavra em um contexto. Nunca procura palavras isoladas, com contextos isolados, porque isso pode prejudicar você. Muita gente recorre ao Google Tradutor, Google Translator, e acaba fazendo textos incorretos. Por quê? Porque coloca a palavra isolada, enquanto essa palavra vai ter vários significados. Então, muito cuidado com os cognatos, principalmente os falsos, certo? Porque podem trazer algum problema na sua leitura. Na nossa competência, vocês vão ver que eu deixei lá uma tabela com vários cognatos, tanto os verdadeiros quanto os falsos, que podem deixar isso mais claro para vocês e aumentar o vocabulário na hora da sua leitura. Voltando às perguntas que a gente vai procurar antes de ler o texto, eu gosto sempre de dividir em 3 blocos. Quais são? São os dos WHs, né, que são as perguntas que iniciam, as palavras que iniciam a pergunta. Então esses WHs eles vão ditar o que você vai ler no texto. Como assim? Se eu tenho uma pergunta que começa com who, que significa quem, o que eu tenho que procurar no meu texto? Uma pessoa. Então, se eu tenho uma pergunta que se inicia com who, eu não tenho que ler o texto todo. Eu vou procurar, vou eliminar todas as outras palavras do texto e vou procurar por pessoas. Mas digamos que eu tenha 2 ou 3 pessoas no texto. Como é que eu vou saber que é a pessoa que vai completar a minha resposta? É muito simples. Você lê a pergunta, vê qual é a ação que está sendo pedida que aquela pessoa vai praticar. E aí você vai para o texto, vai procurar a pessoa que está praticando aquela ação. Aquela ação também vai estar no texto. E aí você vai com certeza achar a sua resposta mais rapidamente. Então, nesse primeiro grupo, como vocês podem ver, a gente tem aqui o who, que é quem, ou seja, você vai procurar uma pessoa. Where, que é onde, ou seja, você vai procurar um local. E when, quando, que você vai procurar uma época, um tempo, um período de tempo. Então esses WHs são os mais óbvios que vão ajudar você na procura de uma resposta em um texto. Já esse segundo grupo, eles são WHs que pedem mais definição. Então a gente tem o what, que significa o que ou qual, which, também que é qual, só que quando você tem uma opção. Então, por exemplo, eu chego para você e falo, which color do you prefer, blue or red? Então você já vai ter essas 2 opções, até que facilita a sua leitura, a sua compreensão textual. E o why, que é o porquê, né? O porquê para a pergunta. Às vezes a gente tem uma pergunta que se inicia com why, então a dica que eu dou é procura o because no texto, que o because é o porquê da resposta. Então você procura lá no texto e onde está aquela ação e essas palavras vão te guiar. E a gente tem os WHs que não começam com WH, né? O terceiro grupo, que é o how, que pode ser como, e o how much e how many, que vão pedir quantidade, certo? Então, cuidado, lembrando que how much para itens incontáveis, né? Não tem plural, e how many para itens contáveis, lembrando que how much também pode fazer referência a preço. E aí você usa as marcas tipográficas, procurando no texto os valores, vai facilitar bastante a sua vida. Gosto sempre de mencionar algumas informações importantes e relevantes. Valorize o seu background information. A leitura sempre vai ser mais fácil quanto mais vocabulário você tiver. Obviamente que se eu já estudei inglês antes, se eu já tiver um vocabulário bom, vai facilitar muito mais a sua leitura. Agora, se eu não tiver aquele vocabulário preciso, se eu não conseguir fazer a compreensão toda do texto pelas palavras que eu tenho, aí sim vale a pena usar essas estratégias, principalmente numa prova de mestrado, principalmente numa leitura mais rápida que você tem que fazer, ou procura de uma informação específica. Usando essas estratégias, você vai ter muito mais resultado e ser muito mais preciso no que você está procurando. Outra dúvida que as pessoas têm frequentemente, quando estão lendo esses textos, é tentar entender in, on, at. Né? São preposições e as pessoas têm várias dúvidas com preposições. Uma dica que eu gosto de dar é lembrando que essas 3 preposições têm a mesma tradução, no, na, em. Então você não tem como fazer a tradução delas para diferenciá-las. O que você tem que entender? Tem que entender o contexto, certo? Então, só rapidinho para relembrar. In é quando você está em um local determinado, podendo essa determinação ser paredes ou não, uma delimitação, certo? Então, por isso a gente pode dizer in the classroom, we live in Recife. Então, são locais que são delimitados, mas não por paredes. Mas também pode ser, como in the classroom, pode ser essa delimitação, pode ser física.
On, quando a gente tem dois objetos em contato. Então por isso que todo mundo brinca, the books on the table. Então você tem dois objetos em contato, então sempre vai ser on. E at, locais que valem referência, que equivalem como referência. Então toda vez que você estiver usando um local como referência, por exemplo, at the bus stop ou at the public phone, você usa at. Então lembra, essas três preposições nunca faz a compreensão delas pela tradução, e sim pelo contexto que elas se encontram. Então pessoal, queria para finalizar essa primeira videoaula com vocês, algumas dicas importantes quando você estiver fazendo uma leitura mais específica. Primeiro, be calm, ou seja, fique calmo, faça aquela leitura com tranquilidade, não precisa sair correndo, não precisa ir pulando, não, seja calmo, esteja calmo, veja o que você precisa, veja qual é a informação que você esteja procurando para ser mais preciso. Leia as perguntas. As perguntas são as estruturas básicas que vão guiar você para achar a informação precisa. Mais uma vez eu lembro, não se precisa ler um texto por completo para se responder perguntas específicas. Analise os WHs, veja o que a pergunta está lhe pedindo e através delas você vai conseguir chegar à resposta com muito mais facilidade. Use o seu conhecimento. Use o seu background information, seu background knowledge. Lembre, veja o título. Quando você vê o título já vai lhe trazer esse vocabulário que você já conhece. Então, se eu tenho um texto que está falando sobre AIDS, por exemplo, o que é que você vai lembrar? Métodos contraceptivos, como se pega, prevenção. Então tudo isso vai florear o seu cérebro. O seu cérebro vai desbloqueando, vai trazendo as palavras, vai facilitando a sua vida do que se você for traduzindo palavra por palavra. A tradução não é o melhor método para se entender um texto. E por último, go straight to the point. Vá direto ao assunto. Se eu já identifiquei o WH está me pedindo para identificar uma pessoa, então eu vou atrás de pessoas no texto. Que pessoa? Pessoa que pratica a ação. Se o WH começa com where, eu vou procurar um local. Então, deleto as outras palavras, vou atrás do local e depois eu presto atenção qual é o verbo da pergunta. E aí eu vou achar aquele verbo no texto, o lugar mais próximo vai ser a sua resposta. Use essas estratégias que você vai ter sucesso com certeza. Certo? Então por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me escrever. Aqui está o e-mail, pablovebarros@gmail.com. Podem contar comigo que eu vou estar sempre aqui para tirar todas as dúvidas. Obrigado.